Mano, você já se perguntou por que o Godzilla é o rei dos monstros? Porque se fosse só força, já teria um outro no lugar, né? Hoje eu vou te mostrar o que coloca ele no topo da nossa hierarquia. E aí, meu querido, tudo beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel. E cara, no Monstroverso, o Godzilla não é o rei à toa. E quando você olha pros filmes, pras HQs e pro jeito como os outros titãs reagem a ele, dá pra entender que esse posto é muito mais complexo do que parece. E eu já vou falar pra você a primeira razão que já coloca o Godzilla na frente de qualquer outro titã quando a pergunta é por que ele é o alfa, né? Essa razão é bem simples. Ele derrota justamente quem tem nível pra tomar esse posto dele. E no Monstroverso, só um mostrou isso de forma realmente séria, né? O próprio Ghidorah no segundo filme. Em Godzilla King of the Monster, o Ghidorah não aparece só como mais um inimigo forte. Ele é o único titã mostrado nesse universo que realmente consegue assumir o papel de alfa em escala global. Ele desperta outros titãs, quebra a hierarquia inteira e por um tempo coloca o planeta sob a influência dele. Ou seja, aquilo ali não era só uma grande luta, né? Era uma disputa direta pelo topo. E é justamente por isso que a batalha final em Boston é tão importante. Porque quando o Godzilla derrota o Ghidorah, ele não tá vencendo qualquer adversário, ele tá derrubando o único titã que até o momento conseguiu cumprir tudo que um alfa precisa cumprir dentro do Monstroverso. Dominar, né, outros monstros, reorganizar a hierarquia e fazer todos os titãs reagirem ao comando dele. E tem um detalhe nessa luta que eu gosto muito de lembrar, né? O Godzilla não entra, né, em Boston já dominante. Ele chega depois de ter sido enfraquecido, depois de quase morrer pro oxigênio destruidor, né, a bomba de oxigênio, e ainda enfrentando um Ghidorah no auge do poder. Ou seja, não é uma vitória na condição ideal, né? É uma retomada de topo contra um alfa que já tinha tomado o controle do planeta. E isso muda completamente o peso dessa vitória, porque mostra que o Godzilla não só alcança o posto, né, como ele também consegue recuperar quando perde. Então isso já deixa uma coisa muito clara logo de cara. O posto de alfa não pertence a quem parece mais ameaçador ou poderoso momentaneamente, nem a quem consegue impor medo. Ele pertence a quem consegue sustentar esse lugar mesmo quando surge outra criatura com poder real para arrancá-lo dali. E até agora, quando essa prova apareceu de verdade, quem continuou no topo foi o próprio Godzilla. Mas mano, o Godzilla não sustentaria o posto de alfa sem ter o poder para derrotar quem pudesse tomar esse lugar dele. Não é apenas força, né? Não é apenas alcance, nem só poder destrutivo. O bicho reúne um pacote completo que faz dele uma ameaça absurda em praticamente qualquer cenário. Porque além de bater forte pra caramba, ele aguenta continuar de pé quando o nível de luta sobe demais. O raio atômico é a prova mais óbvia disso. E aqui eu não tô falando só de um golpe forte não, tá, mano? Mas de uma arma capaz de mudar o rumo de uma batalha inteira. Em Godzilla de 2014, ele finaliza o Muto de um jeito muito brutal, né? Com aquele sopro atômico direto na garganta da fêmea. Em Rei dos Monstros, esse poder continua sendo uma das cartas mais poderosas que ele tem. E em Godzilla vs Kong, é esse mesmo poder que permite ao Godzilla atingir a Terra Oca do outro lado do planeta. O que já mostra um nível absurdo de energia, né? E alcance e também muito poder. E isso nem é só sobre o ataque à distância. No corpo a corpo, o Godzilla também se impõe de um jeito absurdo. Em Godzilla vs Kong, por exemplo, ele aguenta confronto direto, né? Ele troca pancada de perto, segura investida, pressiona o Kong no chão e continua avançando, né? Como se estivesse sempre um passo à frente. E isso conta muito, porque mostra que ele não depende de uma única vantagem, né? Seja de longe ou de perto, ele continua sendo perigoso do mesmo jeito. Só que o mais interessante é que o Godzilla não para nisso não. O corpo dele responde ao tipo de ameaça que aparece. Em Rei dos Monstros, quando ele recebe a energia da ogiva e depois da força da Mothra, ele entra naquele estado de supercarregado, né, e vira praticamente uma usina viva de destruição, que seria o Burning Godzilla. Já em Godzilla e Kong, o Novo Império, ele absorve uma quantidade altíssima de energia, muda o próprio corpo e atinge uma nova forma, quebrando os limites anteriores que ele já tinha. E mano, isso pesa muito, porque um alfa não se sustenta só vencendo uma vez, ele precisa continuar sendo o topo mesmo quando os inimigos mudam, né, evoluem ou aparecem em escala bem maior. O Godzilla consegue fazer isso porque além de dominar outros titãs, ele também tem esse fator de adaptação a favor dele, né? Quando o cenário muda, ele muda junto, evoluindo conforme a ameaça cresce. Fora isso tudo que eu falei pra você, ainda tem um detalhe que ajuda a fechar esse pacote todo. O Godzilla não é só destrutivo, ele também tem resistência absurda, né? O corpo dele aguenta impacto de outros titãs, aguenta bomba atômica, literalmente, né? E continua funcionando mesmo depois de confrontos que deixariam qualquer outra criatura no chão. Então no caso dele, força e resistência não
aparecem separados, né? As duas coisas trabalham juntas o tempo todo, que nem aquela cena absurda que o Ghidorah solta o Godzilla lá de cima da estratosfera, né? O cara cai no chão e ainda tá vivo. E ainda existe a ligação com a Mothra, que também reforça o tamanho da posição dele nesse universo, porque a Mothra não funciona como uma aliada aleatória. A relação dos dois parece quase uma aliança natural da ordem do próprio planeta, como se o Godzilla ocupasse o centro daquela balança e ela surgisse como força complementar quando o equilíbrio corre risco. Como já foi dito também, né? Eles têm uma relação simbiótica, né? Uma cooperação mútua. Quando você junta tudo isso, força, raio atômico, resistência extrema, adaptação, transformação e essa conexão com a Mothra, fica bem mais fácil entender por que o Godzilla não é só mais um titã dominante. Ele tem um pacote completo para poder sustentar o posto de rei dos monstros. E é aqui que a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Porque quando você olha lá pro Monstroverso, né, não faltam titãs absurdamente fortes. O Kong, por exemplo, é facilmente um dos mais completos que já apareceram nesse universo. Ele tem força, mobilidade, inteligência e ainda consegue se adaptar durante a luta, coisa que poucos monstros fazem, né? E em Godzilla vs Kong, ele aguenta confronto direto com o próprio Godzilla e continua reagindo mesmo depois de tomar uma pancada pesada. Então, claramente, não dá pra dizer que ele tá abaixo em nível de poder físico. O Rodan também entra nessa conversa sem dificuldade. Só a forma como ele se move já transforma a criatura em uma ameaça enorme, causando ondas de choque capazes de destruir cidades inteiras, só pelo fato dele estar voando. E o mais curioso no caso dele é justamente o seguinte: ele não age como um titã fraco, que só aceita ordens, né? Em King of the Monsters, ele parte pra cima do Ghidorah, perde aquele confronto e só então se submete. Mais tarde, depois da queda do Ghidorah, ele reconhece o Godzilla como quem ficou no topo. E isso ajuda muito a entender a diferença entre ser o poderoso e ser o alfa. O Rodan tem força, agressividade e coragem para poder desafiar quem ocupa esse posto, mas não consegue conquistar esse lugar quando a disputa realmente acontece. Ele entra na briga, né? Testa a hierarquia, mas no fim não é ele que assume o posto de alfa. E no caso do Kong isso também fica bem claro, né? Mas de um jeito bem diferente. Porque mesmo sendo forte o suficiente para poder bater de frente, chega um momento em que a luta deixa de ser disputa e vira reconhecimento. Quando ele entende, né, que ele não tem a possibilidade de tomar aquele posto, ele para. E isso diz muito, né, no reconhecimento daquela hierarquia. E o mesmo vale em escala diferente para outros titãs do Monstroverso. Eles podem ser perigosos pra caramba, podem destruir cidades, podem até forçar confrontos com outros monstros de alto nível. Mas uma coisa é ter poder para poder brigar. Outra coisa diferente é sustentar o topo depois que a poeira baixa. E é justamente aí que o Godzilla se separa do resto, porque enquanto outros titãs conseguem ameaçar, desafiar ou resistir, ele é o único que continua sendo reconhecido como o centro dessa hierarquia, tanto na época de ordem como no momento de caos. E se até aqui a gente viu que o Godzilla ocupa o topo dentro dos filmes, é nas HQs do Monstroversus que dá pra entender como esse posto funciona quando não tá tendo um ataque gigantesco, né, uma batalha gigantesca acontecendo. Porque em Godzilla Dominion ele não aparece só como um monstro que resolve a crise, ele aparece mantendo o equilíbrio, lidando com titãs que invadem território, que saem da linha ou que simplesmente colocam o sistema em risco. E quando criaturas como Scylla, Tiamat, Behemoth, Nakika entram nessa dinâmica, fica claro que o posto de alfa não fica esperando o próximo evento dos filmes, ele precisa ser sustentado o tempo todo. E o Godzilla sustenta isso na prática, né, mano? O mais interessante é que a HQ mostra que isso não acontece no impulso, existe um padrão no comportamento dele. Ele reconhece território, identifica ameaça real e não entra em conflito sem necessidade. Mas quando alguma coisa quebra a ordem, aí ele resolve de vez, né? Não parece um bicho reagindo por instinto, né? Parece uma criatura que já entende o papel que ocupa naquele sistema. E quando você junta isso com um outro fator, o negócio fica ainda mais pesado. Godzilla é uma criatura muito antiga, mano, anterior à humanidade. Então já não parece que ele conquistou esse lugar em algum momento específico. Parece que ele já tem esse papel e faz isso demais, né? Há muito tempo. Como se o próprio planeta já estivesse acostumado a girar com ele ocupando esse posto. E aí tudo encaixa melhor, né? Porque não é só sobre vencer uma batalha, nem só sobre os outros titãs reconhecerem ele. É sobre continuar sendo esse ponto de controle mesmo quando não tem ninguém olhando. E é isso que realmente separa ele de qualquer outro titã. Se tem uma coisa que separa o Godzilla também de praticamente qualquer outro monstro, né? Não é a força, como a gente já falou, é o comportamento. Porque diferente de várias criaturas que agem por instinto ou por agressividade, o Godzilla demonstra um padrão bem mais claro, né? Ele não sai destruindo tudo sem motivo, pelo menos não nos filmes e na HQ que a gente percebeu, pelo menos não até agora, né? Ele escolhe quando agir, e isso muda completamente o tipo de alfa que ele é. Ao longo dos filmes fica bem evidente que o Godzilla não tem interesse em eliminar todos os outros titãs. Quando essas criaturas se submetem, ele simplesmente aceita. Ele não continua atacando, né? Não
persegue, não tenta exterminar. A autoridade dele não vem da destruição total, vem da liderança. O melhor exemplo disso é o próprio Kong. Em Godzilla vs Kong, depois de vencer o confronto, o Godzilla não finaliza o Kong. Ele recua no momento em que o Kong para de desafiar ele. Aquilo não era sobre matar o adversário, era sobre estabelecer quem manda naquele território. No fim de Rei dos Monstros, vários titãs se curvam diante dele e continuam vivos. Nenhum deles é destruído ali, porque dentro da lógica do Godzilla, não faz sentido eliminar algo que já reconheceu quem está ali no comando. Agora compara isso com o Ghidorah. O Ghidorah força a submissão pelo caos, pela destruição e pela mudança climática do próprio planeta Terra. Ele acorda titãs, desestabiliza o planeta e transforma tudo em território de dominação. Não existe equilíbrio ali, só a expansão do território dele. O Godzilla é o oposto. Ele mantém os titãs sob controle justamente para poder evitar que o sistema saia do eixo. E é aí que entra um detalhe que muita gente ignora. O Godzilla não é só um alfa que vence os outros, Ele é um alfa que administra o território dele. Ele tolera, impõe limites e age quando precisa agir. E isso fica ainda mais claro quando você percebe que na maior parte do tempo ele nem se envolve, Ele não vive caçando conflito. Ele só resolve e responde quando algo quebra a ordem que ele mantém. Ou seja, não é só sobre poder, é sobre critério. E talvez seja justamente essa sabedoria que mantém o Godzilla no posto do Rei dos Monstros também, Porque ele não domina os outros titãs pelo impulso. Ele domina porque sabe até onde precisa ir para poder continuar no topo sem transformar o planeta num caos igual o Ghidorah queria. E quando você junta a força absurda dele com esse tipo de comportamento, o resultado não é só um titã alfa, qualquer. É um líder que mantém o controle do próprio sistema em que ele vive. Outra coisa muito interessante, para você entender porque o Godzilla consegue sustentar o posto de alfa no Monstro-Verso, é o tipo de energia de que ele depende, sabe? Porque ele não funciona como um predador comum que precisa caçar o tempo todo, para poder continuar forte. O Godzilla se alimenta de radiação nuclear e até de radiação geotérmica, o que já coloca ele num patamar muito diferente do resto. Na prática, isso significa que a própria energia mais perigosa do planeta é também a fonte que mantém o corpo dele ativo. E isso aparece várias vezes na história. Lá em Rei dos Monstros, como eu falei antes, quando ele quase foi morto pelo destruidor de oxigênio, ele recua lá pro esconderijo dele e começa a se recuperar alimentando-se da radiação daquele lugar. A situação era tão crítica que, segundo o próprio filme, ele levaria anos para poder voltar ao normal daquele jeito. E é por isso que o sacrifício do Serizawa pesa tanto. A ogiva nuclear não cria, aspas, o poder do Godzilla. Ela acelera brutalmente um processo que o corpo dele já faz por natureza. E o mais curioso é que isso não fica preso a um único filme. Em Godzilla e Kong, o Novo Império, o próprio Monstro-Verso volta a mostrar essa lógica quando Godzilla ataca uma usina na França para poder absorver energia antes de seguir para o Ártico, para poder enfrentar Tiamat. É justamente depois disso que as placas dorsais dele ficam magenta, mostrando que o corpo dele tinha absorvido uma quantidade absurda de energia de novo. Ou seja, quando o nível de ameaça sobe, o Godzilla não depende de ajuda externa para poder continuar relevante. Ele vai direto na própria fonte de poder desse mundo e se fortalece. E é aí que esse detalhe deixa de ser só uma curiosidade e vira uma das bases do porquê ele é o alfa. Porque essa energia não serve só para manter ele vivo. Ela alimenta tudo o que torna o Godzilla tão absurdo. É dela que vem a regeneração dele, que permite voltar à luta, mesmo depois de danos externos. É ela que sustenta a evolução constante do corpo, adaptando ele conforme o nível de ameaça aumenta. E é essa mesma energia que ele consegue liberar pela boca nos momentos mais perigosos, o próprio raio atômico. Ou seja, enquanto outros titãs estão ali disputando espaço, tempo e recursos para poder continuar relevante naquele universo todo, o Godzilla está conectado diretamente à principal fonte de poder daquele mundo, Então, mano, já deixa o like, segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós, tchau.